Meus amados, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E hoje, então, eu vou para a segunda parte desse bolo, tá? Eu vou prensar ele de um dia para o outro, tá? E vou mostrar para vocês como que eu fiz essa decoração simples, tá bom, pessoal? E olha só como que ficou essa massa. Já dá para ter uma ideia, né? E aqui, pessoal, meu bolo já está bem frio. Vou tirar ele da forma e vou estar cortando ele para estar colocando o recheio, tá? Aqui eu tenho uma sacola descartável. Eu compro em bastante quantidade para estar colocando meus bolos prensado, né? Normalmente eu prenso de um dia para o outro, mas dá para vocês fazer o bolo, pessoal, e confeitar tudo no mesmo dia, tá bom? Dá para vocês fazer esse processo que eu vou fazer aqui de início e deixar ali umas 3, 4 horas na geladeira, dependendo do recheio, né? E mais assim, eu acredito que todos eles, tá bom? Já fica bom para vocês estarem decorando. E aqui, né, eu mostrei para vocês a massa, né, pessoal, como que ficou. Ficou bem fofinha. O meu bolo, ele passou do ponto, pessoal, ele ficou mais moreninho. Então, vocês podem estar deixando aí menos tempo no forno, tá? Eu descuidei um pouquinho, ele deu uma queimadinha. Já dividi a massa em 3 partes. E aqui eu tenho uma mistura de 150 ml de leite, aproximadamente, tá? Em temperatura ambiente, com 18 gramas aproximadamente de mistura láctea. Pode ser o leite condensado também, tá? Eu misturo bem esses dois ingredientes para umedecer o bolo. No total, serão 2,5 frascos que eu utilizei para umedecer esse bolo, tá? E eu utilizei essa mistura láctea aqui. Pessoal, o meu vídeo ele cortou na hora que eu fui colocar o recheio aqui, ó. Depois que eu umedeci o bolo, eu coloquei metade do recheio, tá? O recheio e a massa, eu vou deixar a receita no link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então aqui, pessoal, ó, eu já havia colocado o recheio, né? E vou colocar agora 25 gramas de chocolate nobre, picadinho, tá? No total serão 50 gramas que eu vou utilizar. Eu vou colocar 25 gramas agora, né? Por cima desse recheio. E depois eu coloco mais 25 gramas por cima da outra camada de recheio, tá bom, pessoal? Então aqui é só seguir aqui, ó, colocar a segunda massa do bolo, vou umedecer, né? E a gosto, se você não gosta de muito úmido, é só diminuir, né, a quantidade de calda. Se você gosta de mais molhadinho, é só aumentar. Então, é muito a gosto. Só lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? A receita do bolo e desse recheio, tá, pessoal? E aqui eu vou colocar, então, a segunda camada de recheio. E se você está gostando dessa receita, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal. Você vai estar me ajudando bastante. Sejam todos muito bem-vindos. Então, aqui já estou finalizando, olha só. Vou colocar aqui, por último, né, igual eu havia falado, mais 25 gramas de chocolate nobre. É a gosto. E agora eu finalizo com a última parte do bolo, né? Umedeço bem, umedecidinho. E aí, depois desse processo, pessoal, é só fechar bem fechadinho, tá? Colocar na geladeira e deixar no mínimo por 3 horas na geladeira. Eu deixei de um dia para o outro. E aqui, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz aqui a cobertura, tá? Tem 200 ml de chantilly gelado. Chantilly precisa ficar no mínimo 12 horas dentro da geladeira, tá? Antes de ser utilizado. Só lembrando, tá bom, pessoal? Não basta só estar gelado, tá? Aqui eu tenho 6 gramas de leite ninho ou meia colher de sopa. Vou bater esses ingredientes aqui. Eu não bato muito, pessoal, o chantilly, tá? Eu gosto de usar o chantilly meio... Não mole assim de escorrer, né? Mas que ele não fique tão firme no bolo. Primeiro porque fica ruim para você alisar. E segundo que fica assim com muito gosto de gordura. Então eu prefiro usar ele assim não muito duro e não muito mole, tá? Eu gosto de que fique assim no ponto que dê para me alisar o bolo e que fique sem o gosto de gordura. Eu gosto que ele não fique poroso. Não sei se você já bateu o chantilly alguma vez e percebeu assim que quando bate demais ele fica poroso. Pois é. E aqui, ó, já ficou no ponto que eu preciso. Olha só como que ele fica, ó. Se você virar assim a colher, ó, esperar um pouquinho e ele até cai. Então esse é o ponto que eu gosto, tá? Então aqui, pessoal, eu já peguei uma certa quantidade de chantilly batido e já vou começar a confeitar. E aqui é muito simples, pessoal. Vou estar utilizando os utensílios que eu tenho em casa mesmo, praticamente, tá? Essa aqui é uma colher que eu tenho já tem um tempo. A única coisa que eu vou usar de diferente vai ser o bico.
Mas se você não tem um bico, você pode estar inventando, pessoal. Uma hora eu vou trazer para vocês aqui um bolo confeitado sem bico para mostrar para vocês que dá certo, tá? Compra manga de confeitar, faz um pequeno buraquinho, dá para vocês fazerem uma bolinha, uma decoração, tá? De repente, se você trabalha com vendas, vale a pena você investir aí em utensílios, mas não precisa sair comprando absurdos, não, tá? Eu trabalho com vendas, né? Estou retornando. E assim, bolos decorados, nunca foi muito meu forte, assim, de fazer muito. Eu sempre gostei de trabalhar muito com biscoito, bolacha, bolos do pote, enfim. Bolos decorados, eu não fiquei, assim, por muito tempo trabalhando. Então, confesso que eu não tenho muitos utensílios, assim. E também, pessoal, ainda bem que eu nem tenho tanto, não investi tanto, porque assim, não precisa, pessoal, para nós que tá iniciando, começando, né, assim, nessa parte aqui de bolos decorados, não precisa ter tantos utensílios. Você tem um bico, uns 3, 4 bicos ali, manga de confeitar, e nem manga de confeitar precisa, pessoal. Quem assiste meus vídeos sabe que eu uso pacote de arroz para estar confeitando no lugar da manga de confeitar, né? Aquelas compradas. Então não precisa também sair comprando aquela manga de confeitar. Você tendo um bico ali, 2 de início, você já consegue fazer decoração bem legal, tá bom? E para estar alisando, eu tenho aqui uma espátulazinha, vocês vão ver, é de plástico, que é muito antiga mesmo, tá? Eu vou utilizar ela porque eu tenho ela aqui em casa, tá? Vocês vão perceber que ela está até quebrada, mas não precisa, vocês conseguem alisar, ó, com uma colher assim, igual a minha, né? Uma espátula, você consegue alisar com a faca de cortar pão, que eu vou começar a utilizar a faca de cortar pão daqui a pouco, mas eu conseguiria fazer essa decoração aqui, ó, alisar o bolo somente com a faca, tá bom? Qualquer faca que você tem na sua casa, é só você ajeitar ali o jeito de você pegar o bolo e dar certo. Essa bailarina aqui, pessoal, foi um tio meu que fez, ó. Aqui eu tô usando a espátula que eu falei pra vocês, olha só. Então, mas voltando, essa bailarina, meu tio que fez, tá? É bem simples, né? E eu uso ela bastante porque eu tenho ela, mas se você não tiver, não precisa. Você pode ir virando com a mão mesmo, né? Então, assim, não deixem de fazer o seu bolo, de ganhar seu dinheirinho, só por conta, de repente, de não ter algum utensílio. Devagarzinho a gente vai conseguindo as nossas coisinhas, tá? Eu penso assim e deve ser assim. Então, vamos correr atrás aí dos nossos sonhos, né? E manter a nossa fé, a nossa esperança, que a gente consegue chegar lá aos pouquinhos, não é verdade? Eu também estou retornando, começando aos pouquinhos, né? Não sou nenhuma profissional, né, expert, ainda eu acho assim, ninguém é o suficiente, né? Estamos sempre aprendendo e buscando nossas melhorias. E para isso a gente tem que ter essa humildade, né, de ter noção e saber, né, que nós estamos sempre aprendendo um com os outros, né? Porque ninguém sabe demais o suficiente, né? Estamos sempre aprendendo um com os outros. Então é isso, pessoal. Olha só aqui, né? Voltando aqui, olha só como que vai ficando. Esse bolo, pessoal, eu não vou fazer com muito chantilly. Confesso que quando eu fazia os bolos lá no início, eu usava muito chantilly e eu prefiro que meus bolos agora seja assim, ó, com menos quantidade de chantilly. Eu acho que fica mais gostoso. É, é lógico que tem decoração que vai exigir um pouco mais de chantilly, né? De repente com mais flores ou alguma decoração personalizada, né? Então, às vezes vai exigir que eu coloque mais chantilly. Mas, assim, dependendo de como é o bolo, se não é nenhuma exigência, eu prefiro fazer um bolo com menos quantidade de chantilly, tá? E aqui, pessoal, olha só, eu já comecei a usar, né, minha faca de cortar pão, olha só, como eu havia falado pra vocês. Então, assim, pode ser qualquer faca, pessoal, tá? Mas a faca de cortar pão, ela é boa porque ela acaba sendo mais comprida ali, né, no lugar onde que usa pra cortar, tá bom? E aqui, pessoal, ó, eu vou mostrar pra vocês o bico que eu utilizei. E eu não me lembro agora o nome desse bico. Minha gente do céu, esqueci. E aqui eu estou utilizando a manga de confeitar que eu comprei, mas é o primeiro vídeo, pessoal, que eu gravo aqui pra vocês confeitando com manga de confeitar comprada.
Normalmente eu uso um pacote de arroz ou um pacote de açúcar, eu corto em triângulo, sabe? E coloco o bico de confeitar e mando ver. Então, assim, eu não fico comprando sempre não, pessoal, a manga de confeitar. Lá de vez em quando eu compro. Mas eu não deixo de confeitar um bolo por conta de não ter a manga de confeitar, tá? E até o bico, eu vou fazer um vídeo uma hora dessa, mostrando pra vocês uma decoração sem os bicos de confeitar, tá? E se vocês quiserem, né, que eu traga pra vocês também, claro, né, deixem aqui nos comentários, que às vezes vocês também não têm interesse, né? Então, assim, se você tiver interesse, deixa aqui no comentário, que daí eu faço um novo vídeo, né? Nem que seja só mostrando essa parte aí, pessoal, de fazendo a decoração com sem o bico de confeitar, tá bom? De repente sem o bolo mesmo, só com chantilly, só pra mostrar pra vocês que dá certo. Beleza? Então aqui, ó, agora eu vou colocar mais um pouquinho, então, do chocolate nobre por cima para estar decorando, tá? Aqui vocês podem estar colocando morango, brigadeiro por cima. Existe aí uma infinidade de decoração. Eu quis assim, pessoal, simples mesmo, tá bom? Sem muito frufru, então está ótimo. E eu confesso pra vocês que eu sou daquelas que gosta de inventar coisas em bolo, hein? Gosto de bastante decoração, mas eu estou me segurando, pessoal, pra fazer um pouco diferente. Então vamos lá. Esse bolo, ele pesou 1,432 kg, tá bom? Então, assim, pessoal, se vocês quiserem que chegue a 1,5 kg, porque é o certo, tá? Já que eu estou fazendo esse bolo e dando sugestão, então o que que vocês vão fazer? Dá pra vocês colocarem um pouquinho mais de chantilly, se vocês gostarem, ó, porque dá pra ver que eu coloquei pouquinho. Aqui, pessoal, eu não utilizei nem 200 gramas de chantilly. Foi aproximadamente umas 150 gramas de chantilly, tá? Eu não usei todo o chantilly que eu bati. Então, sobraram ali umas 50 gramas. Então, vocês poderiam ter colocado, né? Vamos supor, né? Para aproximar mais das 500 gramas, de 1,5 kg, ter colocado mais um pouquinho de chantilly, né? Coberto ali um pouquinho mais as imperfeições ali, ó, que dá pra ver. Ter feito mais decoração com flores, alguma coisa assim. Colocado um brigadeiro, colocado mais chocolate. Então, assim, rapidinho se aproxima ali de 1,5 kg, tá bom? Quando acontecer esse tipo de coisa, é bom vocês terem em casa sempre assim outras decorações para já quando acontecer essa situação vocês já estarem colocando para pesar, né, a quantidade que o cliente quer, tá? Então assim, outra coisa, sempre optem por dar o peso não exatamente exato para o cliente. O cliente pediu 1,5 kg, né, 1,5 kg, dê ali para o cliente 1,5 kg, 1,6 kg, né? 1,550 kg, 1 kg, nunca assim 1,5 kg, pessoal. Porque aqui, se vocês se aproximar aqui e pesar 1,5 kg, vá que de repente o cliente chega lá na casa dele, vá pesar e daí, por causa de 1 grama, de repente, que é por conta da balança, o cliente vai ficar chateado e não compra mais de você. Então, se optem por dar um pouquinho a mais sempre, por passar um pouquinho a mais sempre da quantidade que o cliente pediu, tá? Então, assim, sejam generosos, que assim a gente dá para as pessoas, Deus dá sempre em dobro, né? E eu tenho certeza que esse cliente vai voltar a comprar de você sempre. Então, optem sempre por estarem colocando um pouco a mais aí do que o cliente pede, umas gramas a mais, 100 gramas, 200 gramas, enfim, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui dessa receita. Se surgiu alguma dúvida, vocês deixem aqui no comentário, né? Aqui eu mostro para vocês, né, a quantidade de recheio não, de cobertura que sobrou, mas é aproximadamente aquela quantidade que eu falei para vocês, tá? Umas 50 gramas que deve ter sobrado. Então, assim, se eu tivesse usado todo o chantilly, ó, porque sobrou pouco, então, assim, ia aumentar um pouquinho mais ainda o peso, né, do bolo. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Deixem aí nos comentários sugestão de alguma receita que vocês gostariam que eu trouxesse pro canal, dando dicas, tá? E vou deixar para vocês agora o valor do bolo, então, aqui que ficou, tá? E o valor do quilo ficou R$ 80.